Bom dia a todo mundo. Estamos aqui de novo, seguindo aqui com a nosso Web Media 2021, com mais uma palestra bem bacana aí. Felipe, could you show Felipe, the other Felipe? Como vai, Felipe? Tudo bem? Primeiramente, queria te agradecer, viu, Felipe, em nome da organização aqui do evento, por estar participando aqui com a gente. Agradecer à Globo, né, não só pelo patrocínio, mas pela contribuição técnica. Acho que não só a Globo, quanto as demais empresas têm contribuído bastante aqui para enriquecer o nosso evento. Falar um pouco do Felipe. Felipe tem mais de 18 anos em experiência aqui, atuando em diversas áreas de empresas de tecnologia de informação. É um aluno de doutorado, então sabe muito bem como que é a nossa vida acadêmica, né, Felipe? Da Pontifícia, da PUC-Rio, não é isso? Com ênfase em visão computacional, é mestre em ciência de computação pela Federal do Amazonas, onde seu objetivo de pesquisa foi em aprendizagem de máquina para análise de sentimento aplicada no contexto de microblogs. Então, você deve ser muito conhecido lá da Ultigran, do pessoal lá grandes amigos nossos aqui. Bom, é isso, Felipe. Olha, te desejo uma boa palestra, tá? Novamente, muito obrigado. Pessoal, está transmitido aí pelo YouTube, o canal da CE, da Web Media, tá? Por favor, divulguem aí. Excelente apresentação, Felipe. Seu microfone, Felipe. Seu microfone está fechado ainda. Acho que agora vai. Agora vocês estão me ouvindo, né? Beleza. Então, agradeço as palavras. Eu gostaria também de agradecer a coordenação da BMedia 2021 pela oportunidade que vocês nos deram para apresentar aqui o nosso case de recomendação. É algo realmente muito bacana. A gente gosta muito de compartilhar nas oportunidades que a gente tem na academia. Então, bom dia a todos, pessoal. Eu, hoje, atualmente, além de ser um doutorado, também sou líder técnico, né, de cientista de dados do time de recomendação. E na PUC, meu orientador, professor Hélio Cortez. Nessa apresentação, eu quero mostrar a vocês um pouco sobre como funciona o sistema de recomendação da Globo, mostrando as abordagens de algoritmos, desafios e as tendências no contexto de recomendação. Bom, começo primeiro aqui mostrando o nosso time, um time de feras aqui, só a gente que arrebenta ali. Então, esse é o nosso time de recomendação, formado por diversos perfis. A gente tem cientistas de dados, engenheiros de machine learning, UX, tem engenheiro de software, DBAs, gestores e POs. Atualmente, o time de recomendação ele faz parte de uma área chamada Big Data e AI, que está contido dentro do Hub Digital. Então, a Globo hoje tem uma grande empresa única e a gente está dentro desse Hub Digital, nessa área de Big Data e AI, que tem crescido bastante com esses últimos anos. Bom, essa é a nossa agenda de hoje. Eu vou começar primeiro introduzindo, trazendo alguns números importantes sobre a Globo, para contextualizar o tamanho, mostrar para vocês o tamanho do problema que a gente tem lidado diariamente. Em seguida, eu passo o que é a recomendação na Globo, né, quais são as definições que a gente tem na Globo e os objetivos na Globo. Depois eu entro um pouquinho sobre as nossas abordagens de algoritmo, quero dar uma ideia bem ampla do que a gente faz. Falo sobre as estratégias, como é que a gente faz, então, para recomendar, para gerar as recomendações ali com os produtos. Falo depois, em seguida, sobre a nossa arquitetura e as tecnologias que estão envolvidas, que suportam toda essa grande missão, que é a recomendação. E, em seguida, eu fecho ali mostrando alguns desafios e algumas pesquisas, iniciativas de pesquisa que a gente tem lidado atualmente. Bom, então, primeiro, eu gostaria, antes de iniciar o nosso assunto, mostrando alguns números importantes, tá? Eu começo com esse big number aqui, que a Globo atualmente tem mais de 110 milhões de usuários únicos por mês, todo dia, acessando os produtos digitais. Se a gente olhar, segundo a última pesquisa do Comitê Gestor de Internet do Brasil, disse que o número de usuários de internet chegou a 152 milhões em nosso país. Então, se a gente fizer uma conta rápida, uma aproximação bem rápida, a gente chega à conclusão de que a Globo contempla 72% dessas pessoas que têm acesso à internet no Brasil. Então, isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande sobre como a gente apresenta o conteúdo, como a gente vai recomendar esse conteúdo e, principalmente, como é que a gente entende cada um desses 110 milhões dos usuários. E aí, óbvio, com toda esse grande número de usuários acessando os nossos serviços, nossos portais, nossos produtos, a gente tem um efeito colateral muito interessante. Por exemplo, a gente tem
um conjunto de eventos que são derivados desse consumo, algo próximo de 7 bilhões de eventos diários. Uma coisa importante também que a gente tem que aproximadamente, isso tem umas requisições, em torno de 48 mil requisições por segundo nos nossos produtos ali, e a Globo também produz algo acima de 150 mil novos conteúdos mensais. E para suportar todo esse processamento massivo de dados, a gente tem mais de 100 mil jobs que rodam direto, 24/7, não param, não descansam, para dar conta desse grande volume de dados, para que a gente consiga, então, gerar um valor a partir desses dados. E, obviamente, a gente já está passando aí já mais de 2 petabytes de dados no nosso Data Lake. A gente tem um grande Data Lake, tanto na nossa infraestrutura interna quanto no Google, que hoje nos permite ter uma grande capacidade de processamento e de geração de valor. Falei sobre esses grandes números que são muito importantes para a gente ter uma noção muito grande do que é realmente recomendação na Globo. E aí eu vou falar agora um pouquinho sobre os produtos, né? A Globo, ela possui diversos produtos, como por exemplo, a gente tem os maiores portais do Brasil, como o GE, G1 e G-Show, e a nossa plataforma de streaming de vídeos, que é o Globoplay. E os nossos portais ou produtos são acessados por esses 110 milhões de usuários todos os dias, e em diferentes plataformas, como smartphones, notebooks, smart TVs, desktop, tablets. Então, através desse dispositivo, os usuários interagem e consomem diversos conteúdos dos nossos produtos. E até mesmo, um único usuário pode estar consumindo ao mesmo tempo diferentes conteúdos em diferentes dispositivos. Por exemplo, ele pode estar assistindo uma série no Globoplay, na Smart TV, e ao mesmo tempo ali no seu celular acompanhando uma partida de futebol no GE, ou até mesmo lendo uma notícia no G1. E todos esses diferentes consumos nas diferentes plataformas geram um grande volume de dados sobre os eventos de consumo dos usuários. E esses dados eles podem ser divididos em 2 categorias. A primeira são os sinais de consumo dos nossos usuários e a outra são os conteúdos em si e os seus metadados. Começando primeiro sobre o conteúdos e metadados. Então, por exemplo, pegando uma série aqui, The Good Doctor, lá do Globoplay. No momento do seu cadastro, em nossa plataforma, são inseridas informações como o tipo, né, são informações básicas, como o tipo, os diretores, elenco, gênero e ano de lançamento. Mas também, nesse conteúdo, a gente pode ter outros metadados, como, por exemplo, uma paleta de cores, imagens, áudio, legenda e etc. Sobre os sinais dos usuários, o que nós temos, então, de sinais que são gerados ali a partir desse consumo dos produtos? Então, a gente tem, por exemplo, a gente consegue ter que o usuário pode gerar uma variedade de informações, como, por exemplo, a gente consegue saber no que aquele usuário ou usuária clicou, o tempo que aquele usuário passou assistindo uma série, um vídeo, lendo uma matéria, uma notícia do G1, o que aquela pessoa leu, o que ela assistiu, quantos conteúdos distintos ela assistiu, o tempo de navegação, quantas vezes ela voltou, dias, horários de consumo e etc. Então, eu mostrei aqui nesse slide uma pequena amostra sobre todas as diversidades de dados que nós temos sobre os sinais dos usuários. Como a gente viu até agora, a Globo possui uma grande audiência e um grande volume de conteúdo. E essa audiência gera uma enorme base de dados que são muito ricas. Agora nós vamos falar um pouco sobre o que é a recomendação dentro da Globo e seus objetivos. Tá, então o que é recomendação na Globo? Então, recomendações na Globo são sugestões de itens a serem consumidos. O que são esses itens? Né? Esses itens podem ser notícias, vídeos, podcasts. Então, são sugestões de itens a serem consumidos com base em preferência e no histórico de consumo dos usuários. Um detalhe muito importante quando a gente fala de preferência é que na literatura a gente tem 2 definições. Uma preferência explícita, onde a gente informa, somente você pegar o exemplo ali da Amazon, onde você pode dizer eu gostei desse conteúdo, botar a quantidade de estrelas ou num vídeo. Mas na Globo a gente faz uso simplesmente de preferência implícita, porque a gente não acaba perguntando ao nosso usuário sobre o que ele gostou. E geralmente o que a gente usa para definir um cálculo de preferência implícita, por exemplo, a matéria, a gente faz uma combinação do page, da página que ele viu, da quantidade de tempo que ele passou, o número de cliques, a quantidade de scroll de rolagem que ele praticou ali naquela página, e calcula uma preferência. Para vídeos, a gente simplesmente pega o percentual de completude daquele vídeo. O usuário tinha um vídeo, ele assistiu 80% daquele vídeo, 90%, etc. Tá? Então, isso é muito importante porque a gente consegue trabalhar os nossos diferentes conteúdos e as diferentes preferências. Então, recomendação são sugestões de itens a serem consumidos com base em preferência e no histórico de consumo dos usuários e com base no conteúdo dos itens do acervo. Isso é muito importante.
para melhorar a experiência e gerar um maior engajamento nos produtos. A grande missão, se nós pudéssemos definir aqui uma única frase, é melhorar a experiência e gerar maior engajamento dos nossos produtos. Tá? E agora a gente vai ver um pouco dos objetivos particulares. Quais são os objetivos específicos que a recomendação tem na Globo? Tá? O primeiro deles é trazer itens interessantes para os usuários. A gente está falando de relevância. É muito importante, então, fazer com que o usuário tenha algo que seja de interesse dele. Uma outra coisa muito importante é trazer itens que o usuário ainda não conhece. Então, a gente está falando do fator novidade. Então, é muito importante que a recomendação consiga trazer coisas que o usuário ainda não conheceu. Outra coisa que é bem desafiadora é trazer itens inesperados, mas que podem agradar. Então, o usuário está ali na sua navegação e, de repente, recebeu ali um vídeo, uma notícia, um podcast, que ele não tinha a menor noção de que poderia ter recebido, mas acabou engajando com aquele conteúdo. Então, a gente está falando do fator serendipidade. É algo muito importante e missões mais difíceis que a gente tem aqui em recomendação. E para fechar aqui, um outro grande objetivo que a gente tem é gerar a descoberta dos itens do catálogo. Como a gente viu ali, a gente gera mais de 150 mil novos itens todo mês. Isso gera, então, um desafio. Como é que a gente consegue distribuir melhor, fazer com que os usuários descubram que existe uma grande variedade de conteúdo no nosso acervo, no nosso catálogo. Então, esse fator de diversidade também é super importante. Aí aqui eu mostro alguns números também que é muito importante trazer, para dar uma noção também do tamanho. Atualmente, a gente tem mais de 100 mil recomendações por minuto. Tá? Então, a gente tem uma média, aí já tivemos picos muito acima disso, mas fica nessa média de 100 mil. E a gente tem um fator que é muito importante, que é o tempo de resposta. Quando o usuário entra numa página, acessa o Globoplay, a gente tem que devolver algo para ele na casa dos 15 milissegundos. Quando a gente começa a ter uma piora nesse tempo de resposta, realmente o usuário começa a ter um impacto no desempenho dos produtos. Então, o fator aqui de resposta é algo muito importante. Então, a gente precisa estar realmente na casa dos 15 a 20 milissegundos para conseguir, então, ter um produto e uma resposta de recomendação no tempo hábil. Uma coisa muito importante que a gente vai ver mais para frente, a gente faz muito teste AB. Então, a gente hoje já tem mais de 400 testes AB, isso falando só de recomendação. Tá? Então, a gente está muito constantemente guiado por experimentação, por gerar várias hipóteses, como é que a gente consegue engajar, aumentar, então, o engajamento dos usuários com os produtos. Tá? Então, o teste AB é muito importante. A gente tem hoje mais de 16 algoritmos no nosso stack de recomendação, que suportam aí as nossas mais diferentes missões. E hoje a recomendação é algo muito presente em quase todos os produtos, G1, GE, Show, Globoplay e etc. Bom, falei um pouquinho aí sobre números, já dei uma ideia do tamanho de dados que a gente tem, falei sobre o tamanho da recomendação, a missão da recomendação, alguns números sobre a recomendação. Agora eu quero apresentar para vocês uma visão bem ampla sobre as nossas abordagens. Como é que a gente faz, então, quais são os algoritmos que a gente usa para recomendar? Então, basicamente, a gente faz uso das 3 grandes famílias de algoritmos. Né? A gente usa algoritmos TOPS, filtragem colaborativa e algoritmos baseados em conteúdo. Então, a ideia aqui de algoritmo de recomendação baseado na família TOP, simplesmente são ordenações simples. Né? Então, com base em algum critério. Então, por exemplo, isso varia muito de produto a produto. Tem produto que quer criar um top com critérios de mais vistos, um outro com de mais clicados, mais recentes, etc. Então, é um algoritmo que é super usado, muito simples, de a gente gerar listas com algumas ordenações simples ali sobre os itens da coleção, que a gente consegue ofertar algo relevante para o usuário ali. Uma outra abordagem, que é a abordagem baseada em conteúdo, a gente já tem um foco nas características dos itens. Então, a gente analisa todo o nosso conteúdo para calcular, então, a similaridade entre esses itens. Né? Então, por exemplo, aqui nesse slide, a gente tem um exemplo lá do Globoplay, onde a gente tem, por exemplo, o The Good Doctor, é a série, o usuário clicou para assistir. Quando você clica para assistir, embaixo aparece uma aba de similares. Essa aba de similares ela é construída baseada inteiramente em algoritmos que se usam de abordagem baseada no conteúdo. Falei de Content Base, uma coisa que é muito importante para esses algoritmos é como é que a gente gera, então, a representação desse conteúdo para estabelecer uma recomendação muito mais próxima, muito mais similar ao conteúdo base. Então, o que a gente faz aqui na Globo é gerar representações de conteúdos. Então, aqui como exemplo, novamente a série The Good Doctor, a gente tem legenda, a gente tem o áudio, tem os frames do vídeo. Então, a gente processa cada uma dessas características para gerar representações vetoriais, projeções vetoriais. Então, por exemplo, para a legenda, a gente usa TF-DF, Doc2Vec, Glove, etc. Para o áudio, a gente converte na escala log-mel.
aplica alguns modelos convolucionais, como o VGG, aplica também o DDN, para gerar uma representação vetorial também que representa o áudio daquele vídeo. Uma outra coisa também que a gente faz é pegar também os frames e passa por modelos convolucionais, para gerar também representações vetoriais que tentam capturar, então, as características visuais daquele conteúdo. A gente usa, por exemplo, ImageNet, C3D, DNNs, etc. E na RecSys do ano passado, a gente publicou um paper que a gente trouxe um pouco o início de uma pesquisa que visa, então, entender e investigar as features multimodais desses conteúdos para recomendação de vídeos. Então, foi um paper muito bacana que a gente conseguiu trazer, então, uma experimentação a partir de uma hipótese, conseguimos criar, prototipar modelos, validar com teste AB, fazer entrevista com os usuários para saber a percepção dele quanto àquela recomendação. O objetivo por trás disso tudo era, a partir de características visuais, padrões sonoros e semânticas textuais, identificar as preferências implícitas dos usuários. Então, foi uma coisa muito legal que a gente conseguiu perceber ali em algumas entrevistas que os usuários falaram: poxa, eu recebi essa recomendação, né, eu recebi esse título que eu assisti aqui, recebi essa recomendação, aparentemente não tinha algo, assim, não tinha muito a ver, mas quando eu escutei a trilha sonora, eram similares, me lembrou quando eu era adolescente, da minha primeira namorada, meu primeiro namorado. Então foi algo que alcançou o objetivo e a gente conseguiu perceber um lift positivo, explorando essas multimodalidades dos conteúdos. Beleza, então, uma vez que a gente gera essas representações, a gente, então, consegue ser capaz de estabelecer as relações entre esses conteúdos. Então, aproveitando dessas projeções vetoriais, a gente consegue, então, fazer simples comparações de similaridade, calculando, por exemplo, o ângulo entre esses vetores, usando, por exemplo, uma similaridade cosseno, que funciona super bem na nossa recomendação. E aí, dentro da família baseada em conteúdo, a gente trabalha em duas abordagens na Globo. A primeira dela é um algoritmo para item, ou seja, eu tenho um item-alvo e eu quero saber a similaridade desse item para todos os outros itens da minha coleção. Como é que a gente faz isso? Então, a gente pega os itens da coleção, pega o item-alvo e passa por aquelas representações vetoriais. Então, a partir dessas representações vetoriais, a gente aplica o cálculo de similaridade. Através desse cálculo de similaridade, a gente consegue estabelecer, então, o ranking dos top K itens mais similares àquele item-alvo. No caso aqui, Deus do. Além disso, também a gente tem uma abordagem de Content Base para usuário, onde, nesse caso, o que a gente faz? A gente pega, então, a abordagem parecida, só que ao invés de pegar o item, a gente pega o histórico de consumo daquele usuário. Então, a gente pega, por exemplo, os 3 últimos itens consumidos e vai gerar essas representações vetoriais para esses consumos. Então, a gente gera uma projeção vetorial para esse histórico de consumo e a gente faz, então, a partir disso, o cálculo de similaridade entre esses itens. E a gente consegue, então, estabelecer que para essa usuária a gente encontrou esses 10 itens recomendados, somente levando em consideração o histórico de conteúdo que ela assistiu. Uma outra abordagem, como eu mostrei a vocês, que a gente faz uso é filtragem colaborativa. Aí, nesse caso, a gente vai focar nas preferências dos usuários. Como eu falei para vocês anteriormente, a gente usa preferência implícita. Então, a gente não pergunta ao usuário o que ele gostou. Simplesmente a gente usa algumas informações que a gente viu ali, o tempo que ele permaneceu assistindo aquele vídeo, ou lendo aquela matéria, o scroll daquela matéria, e se o usuário assistiu todo aquele vídeo, a gente consegue estabelecer uma pontuação que a gente infere como sendo a preferência implícita daquele usuário, para que a gente possa, então, trabalhar as nossas filtragens colaborativas. Então, a gente olha o histórico de consumo e aplica os algoritmos para calcular a similaridade entre esses perfis. Então, a gente faz uso também das duas abordagens. O algoritmo para usuário, como exemplo aqui, a gente tem 3 usuários, bem resumido, e então, nesse caso, nós temos uma terceira usuária que consome apenas 2 títulos no Globoplay, e o algoritmo, então, vai verificar e vai fazer um comparativo com todos os demais itens da matriz, e vai verificar que o primeiro usuário é muito mais similar àquela terceira do que o segundo, porque o segundo somente consumiu um único título similar à terceira. E nesse caso, o algoritmo, então, vai verificar que eles são similares e vai, então, recomendar Blade Runner para o terceiro usuário. De forma similar, a gente também trabalha um algoritmo para item. A gente simplesmente, nas linhas agora, a gente tem a representação dos itens e as colunas são usuários que consumiram aqueles itens. A gente faz uso desse algoritmo principalmente quando a gente tem uma matriz muito esparsa. Quando a gente tem, principalmente em áreas onde a gente tem um volume muito grande de usuários, a gente toma essa outra abordagem que reduz um pouco a complexidade e o tamanho da matriz para que a gente consiga, então, gerar recomendações com foco em item. Então, nesse caso aqui, por exemplo,
numa recomendação baseada em item, a gente pega, por exemplo, o legado de Osíris, pega todos os usuários que assistiram e compara com todos os outros demais da minha matriz. Vai verificar, por exemplo, que ele é muito mais similar a V de Vingança, porque os usuários foram praticamente os mesmos, do que o The Good Doctor. E aí, nesse caso, quem assistiu o legado de Osíris vai receber V de Vingança e vice-versa. Então, é uma abordagem também que a gente faz muito uso aqui na Globo. Bom, galera, e aí para fechar um pouco essa parte de algoritmos, né, o que a gente tem? A gente botei um resumo aqui para a gente fechar e resumir muito bem como é que funcionam esses algoritmos, né? Então, a gente tem que a família Content-Based, eles, com abordagem para item, eles fazem uso do documento atual. Então, eles precisam saber qual foi o documento-alvo, ou o último documento consumido pelo usuário, para gerar, então, as recomendações. A abordagem Content-Based leva em consideração que, com base no usuário, e filtragem colaborativa com base no usuário, a gente precisa ter o histórico daquele usuário, para poder, então, conseguir saber, como a gente viu ali, na recomendação baseada em conteúdo. A gente pega o histórico dos 3 últimos vídeos assistidos, das 3 últimas matérias, e gera uma projeção vetorial com esse consumo. E filtragem colaborativa, a gente precisa, obviamente, do histórico para conseguir fazer as correlações. Então, e os algoritmos de content-based, baseados no conteúdo, eles simplesmente calculam a diferença, a similaridade entre aquele item-alvo contra os outros itens do inventário. E de modo contrário, no caso das nossas filtragens colaborativas, eles precisam, então, do histórico dos outros usuários para obter, então, a lista e calcular as recomendações. E aí uma comparação entre as abordagens, né? Então, o top lida muito bem com os novos usuários, sem dados. Então, se você é um usuário novo, começou a consumir algum produto da Globo, você vai ser impactado por um top, uma ordenação sobre populares mais recentes. E a desvantagem é que não entrega de forma personalizada. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem que lidar diariamente. A nossa filtragem colaborativa. A vantagem que a gente tem que pode surpreender o usuário. A gente realmente vê quando o usuário vai ganhando um histórico de consumo grande nos nossos produtos, esse algoritmo tende realmente a surpreender, a ter uma assertividade muito grande, trazer itens relevantes para os usuários. A desvantagem dele, e a gente tem visto muito isso na prática diariamente, é que ele não lida bem com itens e com usuários muito recentes. Isso realmente é um problema muito grande, ali, o famoso problema de cold start. E, por último, aqui a gente tem os nossos content-based. Então, a vantagem é que ele consegue lidar bem com itens recentes. Então, a gente consegue, à medida que os itens são criados, inseridos em nossas plataformas, a gente consegue, então, gerar aquelas representações e consegue, de alguma forma, estabelecer essas recomendações. A desvantagem é que a gente acaba entregar itens muito parecidos. Então, se o usuário consumiu alguma coisa sobre futebol, provavelmente uma recomendação content-based vai trazer, simplesmente baseada no item, vai trazer algo similar ali com aquela mesma semântica, e isso pode prender o usuário ali numa bolha de consumo que talvez não seja de interesse de algum determinado produto. Né? Beleza. Falando um pouquinho sobre as nossas estratégias. Como é que a gente faz, então, para trazer, então, essas recomendações? Como é que a gente faz para que a gente consiga, então, pegar os pontos fortes de cada uma dessas abordagens e gerar as recomendações? Então, como é que a gente faz isso? Bom, como a gente viu ali, eu falei que cada uma tem um ponto forte e um ponto fraco. Então, a gente precisa aí de estratégias que permitam que a gente aproveite o ponto forte de cada uma. Então, na Globo, a gente nunca recomenda usando um único algoritmo. Tá? Então, internamente, o que a gente faz? A gente combina esses algoritmos, né, em uma oferta. Então, já passando algumas palavras do dicionário de recomendação da Globo. Então, quando a gente fala, eu quero criar uma recomendação, eu quero criar uma oferta de recomendação. E essa oferta, ela simplesmente se baseia na criação de uma combinação desses algoritmos, que nós internamente nomeamos de mix. Então, quando a gente fala mix de algoritmo, fica entendido que é uma combinação desses algoritmos para gerar recomendação. Então, a gente gera, então, um mix desses algoritmos, que são essas combinações, né, dessas famílias, para, então, criar uma oferta recomendada. E como é que fica isso, então? Então, funciona da seguinte forma, né? Eu tenho aqui essa tabelinha que exemplifica muito bem como é que a gente combina essas coisas. Então,
Supondo que a gente vai criar uma recomendação, né, via de regra, a gente geralmente pega um algoritmo, pelo menos, de cada família, para criar aquele mix. Então, aqui a gente tem um algoritmo, a gente tem uma oferta que está pegando um algoritmo content-based, um algoritmo de filtragem colaborativa e um algoritmo top. Na coluna, logo em seguida do nome do algoritmo, a gente tem uma coluna que é o peso. Então, é possível, no momento da criação da oferta de recomendação, disponibilizar um peso, que pode ser definido manualmente ou automaticamente também. Então, esse peso vai justamente ajudar a... É uma forma que a gente define para customizar. Então, se eu quero dar um peso maior para a filtragem colaborativa nesse mix ou no content base, a gente define isso numericamente através dessa coluna. Então, nesse caso aqui, a gente tem 4 de peso para o nosso content based, 3 para filtragem colaborativa e 2 para top. E cada um desses algoritmos, eles geram, então, eles têm os seus resultados. Né? Então, aqui, cada um deles recomendou 3 itens, e a gente percebe que o documento 2 ele foi recomendado tanto pelo content based quanto pela filtragem colaborativa. E a gente tem, então, o score, que é o resultado do algoritmo, o resultado do score do algoritmo que foi gerado de forma offline. Então, para cada um item, ele vai ter o seu respectivo score. E a gente tem um score final, que simplesmente é a ponderação do score com aquele peso que a gente definiu. Então, por exemplo, para o documento 1, a gente tem que o score final é 16, porque a gente multiplica aí 4 por 4 e assim sucessivamente. Tá? Então, para cada mix, a gente aplica essa regra. A gente pega o peso, define os algoritmos, tem o score e tem o score final de cada item dentro daquele mix. A partir disso, o que a gente faz? A gente, então, pega esse mix e aí a gente, então, vai ter que calcular o ranking final da recomendação. Então, como é que a gente faz isso? Como eu falei a vocês, o documento 2 ele foi recomendado por 2 algoritmos, assim como o documento 1. Então, a gente simplesmente soma esses scores finais para gerar, então, a pontuação final. Com isso, então, a gente consegue estabelecer a lista dos top 10, top 20 itens para a recomendação. Então, essa é a mecânica que a gente pega todo o cálculo do algoritmo que foi feito offline, combina em um mix, aplica essas ponderações, gera um ranking final com base nessa soma desses pesos, desses scores finais, e gera uma lista final de recomendação que será devolvida aos usuários. Tá? Então, aí a gente entra no nosso admin de recomendação, né? Falando um pouquinho como é que a gente faz, então, para pegar tudo isso, né, e disponibilizar de forma otimizada e rápida, para que a gente consiga, então, gerar e conseguir configurar isso de forma mais simples, mais intuitiva. Então, a gente tem um admin de recomendação que foi feito em casa, né, pelo nosso time, e esse admin é muito simples de você criar essas composições. Então, por exemplo, aqui nessa imagem de edição de algoritmos, a gente consegue selecionar os algoritmos. Por exemplo, eu posso pegar um algoritmo de filtragem colaborativa item para o usuário, o multimodal, que vai combinar áudio e vídeo, similares de embed de usuários, e tem a lista de algoritmos que fica presente ali. Então, com isso a gente consegue, na tabelinha ao lado, tem mix de recomendação, a gente consegue colocar os pesos, definir qual é a idade dos itens que serão recomendados, e com isso, então, estabelecer a configuração daquele mix. E do outro lado, a gente tem uma tela de validação da recomendação, onde é possível acompanhar a criação, a geração e a implantação em produção daquele mix. Então, são telas, uma interface, uma ferramenta que dá muito poder aos nossos cientistas de dados, aos nossos stakeholders, para gerenciar e gerar as recomendações de forma muito fácil, muito rápida. Beleza, falei rapidamente sobre essa parte de geração da composição dos mixes, como a gente gerencia ali a oferta de recomendação. Agora falando um pouquinho de como a gente experimenta, como é que a gente faz então para verificar e gerar uma recomendação, validar a recomendação, verificar se está tudo certo. Então, toda a recomendação ela é um experimento. Então, começa com esse conceito. Aqui, se a gente quiser botar uma recomendação em uma determinada área de produto, um produto novo, isso parte de uma experimentação. Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente simplesmente começa, como todo ciclo de experimentação, formulando hipóteses. Eu quero usar a recomendação para aumentar o CTR nessa área X do produto. Eu quero usar a recomendação para aumentar o engajamento dos usuários com essa área do produto. E a partir dessas definições, a gente então vai formando essas hipóteses.
Uma vez com essas hipóteses formuladas, a gente precisa, então, agora definir qual vai ser o mix mais apropriado, a combinação de algoritmos mais apropriada para alcançar aquele objetivo. Então, com isso a gente consegue pegar e definir uma combinação mais apropriada. Então, muitas vezes a gente vai no empírico, né? Já tem o nosso aprendizado ali baseado em experimentos anteriores, a gente consegue dizer, olha, para esse produto aqui, para essa área, o melhor é usar uma filtragem colaborativa com peso maior, usar um top com peso menor e um content based ali para ficar no meio termo. Outros algoritmos, a gente precisa enfatizar mais um peso para algoritmos da família top, porque a gente quer entregar realmente dar maior força para conteúdos que são mais recentes e com isso trazer uma proximidade com o conteúdo ali mais no real time. Então são essas perguntas, essas tarefas que a gente vai definindo, e aí a gente, com essas definições, a gente consegue então chegar ao mix, é hora de então de experimentar. Então a gente usa aquela interface, faz toda a gestão da recomendação e cria aquela recomendação e faz a implantação em produção. A partir desse momento, então, a gente começa o ciclo de experimentação com nossos testes AB. E a gente começa a ficar nesse ciclo, acompanhando o experimento ao longo do tempo, analisando os resultados e verificando o que foi bem, o que foi mal, e fazendo os devidos ajustes, para que a gente consiga, então, caminhando e verificando. Poxa, usei esse mix aqui, não foi legal, vou então agora vou iterar formular novas hipóteses e vou novamente, então, colocar em produção para validar os resultados. Então, esse ciclo, a gente fica bastante tempo rodando aqui e fica iterando muitas vezes para que a gente consiga alcançar resultados satisfatórios com a recomendação. Bom, e como é que a gente, então, avalia o impacto da recomendação, né? Lembra para vocês que eu mostrei vários eventos, vários sinais que os usuários geram quando eles navegam nos produtos. Então, uma coisa bem interessante é que quando você entra em um produto e você realmente tem uma área daquele produto que é recomendado, você recebe de cara uma recomendação. Então, essa recomendação, quando você, por exemplo, quando você está no Globoplay, você via aquele trilho Descubra, e provavelmente você recebeu uma recomendação, olha, esse trilho foi recomendado para você e você vai receber, então, uma lista de títulos que foi recomendado baseado nos seus gostos. E aí, quando você, então, recebe essa lista, a gente gera um sinal que se chama impressão. Então, toda vez que a gente imprime algo que é recomendado, imprime algo que está sendo experimentado, a gente gera uma impressão. Então, com isso a gente consegue dizer que a usuária X recebeu uma impressão de recomendação, recebeu uma oferta de recomendação. E se, por exemplo, essa usuária clica para assistir algum vídeo ou ler alguma matéria, a gente gera um outro sinal, que é a conversão. Então, com isso, a gente consegue saber, ofertamos uma recomendação e esse usuário interagiu com essa recomendação, clicou, assistiu no vídeo, gerou uma conversão. Então, esses dois sinais básicos conseguem nos dar a dimensão e conseguem nos ajudar justamente a calcular o impacto da recomendação em nossos produtos. E como é que a gente faz isso? Através de que a gente consegue fazer, então, se beneficiar desses sinais para avaliar o impacto da recomendação? Bom, a gente tem uma outra plataforma que se chama GloboAB, que a gente tem um time de experimentação que cuida exatamente de todo esse fluxo de experimentações da Globo. Não só para recomendação, mas teste AB para qualquer coisa da Globo. Se eu quero mudar um botão, a cor de um botão, quero botar a posição desse botão, layout da página, simplesmente testar uma composição de recomendação, a gente pode usar o GloboAB, que é uma plataforma que foi desenvolvida especificamente para gerenciar todas essas experimentações. E através dessa ferramenta a gente consegue, então, fazer teste AB, ou simplesmente, se eu não quero fazer AB, eu quero simplesmente otimizar aquela distribuição, eu posso usar um algoritmo de aprendizagem por reforço, usando o MARI, por exemplo. Essa ferramenta também já disponibiliza isso de forma rápida. E através dessa ferramenta a gente consegue, então, fazer umas análises qualitativas sobre os nossos experimentos, e também criar métricas, né? Porque, como eu apresentei a vocês, nós temos diversos produtos. E cada produto tem uma métrica específica. Então, por exemplo, lá no Globoplay, eu estou interessado em ver o engajamento de vídeo. Como é que as pessoas estão engajando? O cálculo dessa métrica é totalmente diferente quando eu vou verificar o engajamento do usuário lá no G1, com as matérias. E, então, isso necessita de ter algo que seja customizável. Então, via o GloboAB, é perfeitamente possível de se criar essas métricas. Então, essa ferramenta tem uma missão muito, muito grande, porque, além de a gente ter
toda essa configuração, eu tenho que escalar isso para milhões de usuários. Lembra que eu mostrei para vocês, mais de 110 milhões. E esses mais de 110 milhões estão sendo impactados por algum experimento AB. Então, nesse momento, se você visitar agora qualquer página da Globo, qualquer produto, você vai cair em algum experimento. E aí, nesse experimento, você vai ter as impressões e as conversões à medida que você for navegando e consumindo esses resultados. E tudo isso é gerenciado pelo nosso Globo AB. Legal, mas como é que então, com a nossa estratégia, quando a gente quer botar a recomendação, a gente, por exemplo, levantou a hipótese de que eu vou criar um novo algoritmo. Tá? Isso é perfeitamente comum e acontece. De eu ter ali a nossa stack de algoritmo ela não é satisfatória. Eu vou criar um algoritmo novo. Então, eu vou botar, por exemplo, um autoencoder, um outro algoritmo de rede neural, porque vai ser melhor para engajar os usuários e tal. Então, a gente implementou esse algoritmo e agora a gente precisa fazer um teste disso para validar se realmente nossa hipótese é válida ou não. Então, como é que a gente faz? A gente geralmente, né, a gente estabelece a seguinte regra para validar. Então, quando a gente vai criar um teste AB, a gente divide a nossa audiência em 2 ou mais partes. Então, nesse caso, o que acontece? A gente garante que a maioria da nossa audiência vai ser sorteada para a nossa alternativa a controle. Alternativa a controle, em geral, são cenários, são configurações, são, enfim, experimentos, algoritmos, que a gente já conhece os resultados, já estão ali, né, consistentes, já estão bem estabilizados. A gente consegue, então, garantir que usuários que forem impactados por aquela alternativa não vão ser impactados negativamente com um algoritmo novo. Então, a gente pega uma audiência maior, uma parte maior da nossa audiência e joga para essa nossa alternativa controle. Tá? Enquanto que a gente pega ali, nesse exemplo aqui a gente botou 20%, a gente joga essa audiência para a nossa variação, a nossa nova hipótese. Por exemplo, botei um novo algoritmo aqui, eu quero validar se esse novo algoritmo realmente vai me ajudar a ter um engajamento maior. Então a gente pega ali uma pequena parte, até menos do que isso, na verdade. Às vezes a gente pega 5%, imagina, pegar 5% de 110 milhões. Então, né, ali estão os usuários consumindo, realmente pode trazer ali um resultado bem interessante. Então a gente pega ali um volume menor, bota para essa variação da nova hipótese e bota para rodar esse experimento ali com a B. Então, nesse momento, a partir desse momento que a gente fez essa configuração, botou para rodar em produção, a gente consegue avaliar as nossas taxas de conversão. E aí, ao longo do tempo, a gente vai acompanhando. Realmente, uma semana, a gente já começa a ter uma estabilização ali do experimento, consegue ter uma confiança, uma estatística maior, e a gente consegue ver, então, por exemplo, que a nova hipótese que a gente criou para o nosso experimento de recomendação conseguiu ter um ganho de 8,2% de lift, né? E aí a gente consegue ver que teve um crescimento. Então, legal. Então, beleza. Quer dizer que nós conseguimos, então, validar que a nossa hipótese é válida. Então, realmente, se eu criar um novo algoritmo com rede neural, vai me trazer uma conversão, uma taxa de conversão maior, um lift maior. E a partir desse momento que a gente tem, então, um experimento validado, criei um novo algoritmo e validei que ele é bom, eu agora volto naquele ciclo e verifico. Legal. Atingiu realmente aquilo que eu queria ter, que tivesse atingido? Sim. Beleza. Então, o que eu faço? Agora eu promovo esse algoritmo, essa hipótese, essa oferta, alternativa a controle. Por exemplo, ela vai assumir o controle e aí eu volto novamente para iterar e ver os efeitos disso para novamente criar uma nova hipótese e iterar nesse ciclo. Ou não, simplesmente eu queria ter uma ideia e eu quero voltar de novo para a esteira de formulação de nova hipótese, discutir isso. Isso acontece muito aqui dentro. E aí, novamente, com base nesses novos insights, eu vou iterar de novo no fluxo. Então, o importante é a gente ver que uma boa prática que a gente adota aqui para validar qualquer coisa nova é colocar isso para uma parcela pequena da nossa audiência. Porque se aquilo for ruim, a gente não compromete o desempenho, enfim, o impacto nos produtos. Imagina, a gente está ali na home do G1, vai colocar um algoritmo que não foi tão bom. Olha só o risco que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem. Então, com grandes poderes, trazem grandes responsabilidades. Então, a gente, com recomendação, precisa ter uma total responsabilidade, ter uma total precaução na hora de fazer o deploy de um novo modelo, de um novo algoritmo. Então, geralmente, a gente bota um volume muito menor da nossa audiência para conseguir validar. Com isso, então, a gente consegue ganhar confiança e conseguir, então, aumentar esse percentual gradativamente. Tá, mas que tipo de métricas a gente usa, né? A gente tem as nossas métricas offline, que aí vai depender de algoritmo para algoritmo. Então, por exemplo, a filtragem colaborativa, a gente está de olho na RMSE, né? A gente tem ali nas similaridades, baseado na similaridade de cosseno, a gente também tem alguns scores ali que são definidos. Mas quando a gente vai para validar um algoritmo, a gente quer realmente ver as métricas dos produtos. Então, o que interessa, no final das contas, eu conseguir impactar as métricas dos produtos com esse novo algoritmo? Sim ou não?
Então, esse é o grande ponto. O que a gente leva em consideração, então, para verificar se a recomendação alcançou o sucesso desejado? Então, por exemplo, quais são as métricas que a gente acompanha? Então, por exemplo, o CTR, que é a métrica primária em todos os produtos, é a taxa de clique. Então, eu verifico, coloquei a recomendação, ela aumentou ou reduziu a taxa de clique. Uma outra métrica que a gente acompanha também é a nossa taxa de visualização de páginas, né? A quantidade de itens que o usuário viu. Isso também é outra métrica importante. O número, por exemplo, outra coisa que é importante, provavelmente no contexto de vídeos, a taxa de visualização de vídeos, né? Ali nos produtos, provavelmente o Globoplay, é muito importante, os stakeholders estão interessados em saber, conseguir aumentar essa taxa, sim ou não, foi bem, foi mal. E então essas métricas, elas nos direcionam justamente para saber o sucesso ou não da recomendação. Outras métricas, por exemplo, sessões por usuário, são também outras métricas que aí é específica de cada produto, né? Então, quais são os números de sessões que o usuário teve ali naquele produto, lá no Globoplay, lá no G1, lá no GE, né? Como é que a gente faz isso acontecer? E demais métricas, para o engajamento. Né? Engajamento muda de produto a produto, então é um fator que muitas vezes leva tempo até perceber que o usuário, através da recomendação, ele foi engajando no produto, descobrindo novas coisas, ou seja, atingindo um daqueles objetivos que a gente teve na recomendação, encontrou diversidade, encontrou itens relevantes, itens importantes para ele e foi ganhando um consumo cada vez maior dentro de cada produto. Bom, vamos falar um pouquinho agora falamos sobre o processo de experimentação, como é que a gente monta uma oferta, como é que a gente valida, e as métricas dos produtos, elas são realmente importantíssimas para nos direcionar e saber os resultados da recomendação. A gente vai falar um pouco agora sobre as tecnologias, o que está por trás, né, da nossa recomendação, da nossa arquitetura, que nos permite, então, escalar para 110 milhões de usuários. Então, a gente tem um desafio de escalabilidade, que eu não falei de forma explícita, mas é algo que está permeando tudo isso aqui. Como é que a gente cria um algoritmo que é eficiente para milhões de usuários e como é que a gente oferta isso? Uma coisa é simplesmente usar o algoritmo de machine learning, calcular, gerar recomendação, guardar isso em algum lugar. O outro desafio, como é que a gente consegue realmente escalar isso para milhões de usuários, milhares de usuários? Então, eu vou mostrar como é que funciona de uma forma bem alto nível a nossa arquitetura. Então, em linhas bem gerais mesmo, galera, aqui é uma abstração bem alta mesmo, então deixando bem simples mesmo. A nossa arquitetura, ela tem essa imagem, tá? Então, quando a gente tem ali, do lado, começando da esquerda para a direita, né? A gente tem, então, na esquerda, bem à esquerda, a gente tem ali os documentos de texto, documentos de vídeo, eles são indexados em uma base de documentos. Precisa justamente ser de rápido e fácil acesso. A gente precisa acessar essas meta-informações. E logo abaixo a gente tem os sinais de consumo, né? Lembra vocês que eu falei sobre esses dois assets importantes ali. Uma são os sinais dos usuários e outros são os documentos e os metadados daqueles documentos. E a gente tem uma base que justamente indexa isso para a gente, no nosso Data Lake. Então a gente tem base de dados do documento, base de dados dos sinais, que são inputs para os nossos algoritmos. Então, os nossos algoritmos recebem esses dados, aí caminhando mais à direita, a gente tem algoritmos de recomendação, então a gente repassa esses dados ali, aí cada algoritmo vai receber e vai aplicar o seu pipeline de processamento específico. Por exemplo, eu pego o consumo dos usuários e os itens para gerar aquela matriz de usuário-item para uma filtragem colaborativa. Isso é feito aqui dentro, esse pré-processamento. Então, a gente calcula, combina essas coisas para gerar. Content Base, já vou combinar, então, aquelas representações, a legenda do vídeo com o consumo dos usuários para fazer uma recomendação Content Base baseada no usuário. Isso ocorre nesse momento, nesse pré-processamento no pipeline do algoritmo. Então, cada algoritmo tem o seu pipeline específico para pegar essas representações, esses dados mais brutos, aplicar umas funções de pré-processamento e gerar as representações aptas para os modelos. Tá? Isso é tudo feito aqui dentro dessa caixinha. Nesse momento, então, que a gente realiza então, esse treinamento dos modelos, e aí, após a fase de realizar o treinamento do modelo, a gente aplica, então, e já faz as predições das recomendações. Então, uma coisa bem importante que a gente não, nesse momento, a gente não faz, a nossa arquitetura, ela simplesmente faz todo o cálculo de forma síncrona, né, e offline. Então, a gente não tem aqui, nesse momento, uma oferta de item online ali. Então, a gente calcula tudo a priori, salva isso em um banco que se chama base de dados de recomendações, geralmente um banco chave-valor, porque a gente precisa ganhar uma velocidade ali na hora de servir essas recomendações. Então, um banco chave-valor funciona muito bem para esses requisitos, e toda a recomendação está calculada de forma síncrona offline. Então, é salva nesse banco de dados da recomendação.
Com esses dados ali, a gente consegue, então, ter à frente desse banco de dados de recomendação, a gente tem uma API, que é a nossa API de recomendação. E é essa API que aguenta toda a carga dos milhões de acessos de usuários que caem em uma área de recomendação. Então, os produtos fazem requisições para a nossa API de recomendação, passando um ID, que é geralmente um hash de item ou de usuário, me dá a recomendação para esse usuário, me dá a recomendação para esse item. E aí a API resolve isso num tempo muito rápido. Lembrando daqueles números, né? Isso aqui tem que acontecer na casa de 15 milissegundos. O tempo que o usuário chega na página, eu tenho 15 milissegundos para pegar uma recomendação para ele, devolver e renderizar isso na página do produto. Então tem que ser muito rápido esse fluxo, tá? Então a gente tem uma API e por isso que a gente tem essa arquitetura totalmente assíncrona, porque à medida que o algoritmo vai treinando de forma offline, a gente não prejudica se alguma coisa ocorrer, né, que pode, e detalhe muito importante, falhas ocorrem. Isso é perfeitamente comum. O que a gente tem que ser é resiliente, ser tolerante a falhas. Então a gente fica tentando e se falhou, por exemplo, a execução de um algoritmo, por exemplo, de uma filtragem colaborativa, offline a gente bota para executar de novo na fila de execução, executa novamente e esses dados são disponibilizados, né? Então, essa arquitetura, e bem alto nível, a gente consegue atender esses requisitos de escalabilidade e também de resiliência ali para que, quando os erros ocorram, a gente consiga tentar novamente o treino do modelo até que isso ocorra de forma satisfatória. Então, a gente fica nessa arquitetura, essa arquitetura suporta muito bem esses treinamentos, né? Então, isso é treinado de forma síncrona, a API recebe a carga desses requests e serve isso em tempo real ali. Então, para o usuário final, isso é muito suave, o usuário não percebe, né? Que aquilo muitas vezes demorou horas. Então, por exemplo, o LS, que é o algoritmo que a gente usa de filtragem colaborativa ali, que é baseado nos mínimos quadrados alternados ali, ele demora horas, por exemplo, para calcular. E a gente não pode simplesmente esperar horas, né, para devolver algo para o usuário. Então, a API devolve. Para o usuário final, isso é muito transparente, né? Beleza. Falei sobre como está hoje nossa arquitetura bem alto nível. A gente tem os produtos que estão consumindo, né, via nossa API, todas as recomendações que são geradas de forma offline, e o que tem de tecnologia, então, por trás dessa stack toda. Então, a gente faz uso de muitas tecnologias, tá? Então, por exemplo, a gente tem na stack de recomendação 3 linguagens de programação. A gente tem Go, tem Scala e tem Python. Go está muito ligado aí à nossa API, né? Então a gente tem uma API escalável, resiliente, que consegue suportar ali, né, usando toda a nossa infra interna e agora indo para a infra do Google também. A gente consegue, então, ter uma escalabilidade muito grande. Scala, hoje, a gente tem muitos algoritmos ali, principalmente com Spark, né, para fazer o pré-processamento, os ETLs, que pegam os dados e transformam os dados brutos em dados em input para os modelos de machine learning, usando muito Scala, e usando também o Spark MLlib, que é a biblioteca de machine learning do Spark, para criar os nossos algoritmos, principalmente para filtragem colaborativa, né? Que a gente não vai conseguir criar uma matriz, imagina, gigantesca em memória, então a gente usa de algoritmos que usam processamento distribuído, como o caso do Spark, do ALS, do Spark, que ele geralmente processa essa matriz de forma distribuída. Então, o Spark MLlib é uma biblioteca importantíssima para a gente aqui. Python, onde é que a gente usa Python hoje? Python hoje está muito ligada com cada vez mais, e está aumentando cada vez mais, né? Principalmente com os modelos ali, com TensorFlow, redes neurais que a gente tem, os modelos RNN, autoencoders, né? Os modelos de transformações ali de áudio e vídeo para gerar representações vetoriais, são todos em TensorFlow e Keras, então, muito forte ali Python, né? E aí, com isso, a gente consegue, então, trazer modelos e usando muito forte a infra do Google, né? Então, nesses últimos tempos, vocês devem ter acompanhado aí na mídia que a Globo firmou uma parceria com o Google. Isso tem acelerado muito aqui o time de recomendação para que a gente consiga, então, ter a nossa infraestrutura interna combinado com a infraestrutura do Google, acelerar todo o pipeline de machine learning para a recomendação. Além disso, o que a gente tem? A gente tem a HDFS, né, nossa infra interna, para guardar todos os dados ali brutos. A gente tem também na nuvem, a gente tem o Cloud Storage. A gente tem o Cassandra como banco-chave-valor para servir a recomendação na nossa infra interna. Tem o nosso Google Cloud Big Table, onde a gente está migrando ali esse banco-chave-valor na cloud do Google. A gente tem o Google BigQuery, que é excelente para fazer transformações usando SQL. A gente tem também toda a parte ali os documentos estão indexados no Solr, que é muito fácil simplesmente pegar aquelas meta-informações que eu mostrei para vocês, elenco, qual é o produto, qual é a categoria, através do Solr. Enfim, em geral, essa é a nossa stack de tecnologias que suporta todos os nossos algoritmos, todos os nossos pipelines, para que os usuários, então, recebam essas recomendações no tempo hábil. Bom, falei muito aqui, muito brevemente mesmo, galera, sobre a nossa recomendação em geral, sobre o nosso algoritmo, os dados que a gente tem, muita coisa, muita riqueza.
E agora, a gente está se aproximando do final, né? Eu queria falar um pouco agora, bem brevemente, sobre os nossos desafios que a gente lida diariamente e também sobre as nossas pesquisas, que é super, ultra interessante para a gente, né? Bom, eu coloquei alguns bullets aqui, acho que descrevem resumidamente os nossos desafios que a gente tem na Globo. São desafios diários, tá? Então, o primeiro deles, e esse aqui é difícil de tirar, isso aqui realmente é o cold start de usuário item. Que isso realmente é um problema bem importante e é um desafio diário que a gente tem em todos os produtos. É que à medida que esse número de usuários, 110 milhões, aumenta e vai chegar a 200 milhões e assim sucessivamente, gera ali um volume muito grande de novos usuários que chegam nas nossas plataformas sem qualquer histórico. Então a gente não sabe nada sobre ele. A mesma coisa para os novos itens. Novos itens surgem diariamente, novos formatos. E como é que a gente faz, então, para resolver esse desafio de cold start extremo ali, de tanto usuário e item? Então, isso todo dia são desafios que a gente precisa lidar e a recomendação, uma das missões dela é justamente trabalhar nesse problema para que consiga recomendar esses itens de forma apropriada. Um outro desafio que a gente tem são as diferentes modalidades de conteúdo. A gente tem áudio, tem vídeo, tem texto, tem imagem, tem outros formatos de distribuições sendo lançados todos os dias. E como é que a gente faz, então, para combinar que a recomendação enxergue isso e consiga recomendar de forma efetiva, né? Como é que a gente combina essas diferentes modalidades? Entenda. Felipe, à noite, ele prefere ouvir podcasts, mas durante o almoço ele prefere assistir vídeos curtos no G1, por exemplo. Então, são esse tipo de informações, diferentes modalidades que a recomendação tem que ser capaz de resolver. Uma outra coisa muito importante é a modelagem de usuário. A gente está falando aqui de user profile, né? Como é que a gente cria perfis de usuários que a gente combina uma série de fatores que nos permitam trazer uma recomendação mais rica. Então, a gente sabe que o usuário ele tem fatores que venham influenciando no longo prazo e fatores que influenciam no curto prazo. Então, por exemplo, eu sei que o Felipe, ele torce para o São Paulo, ele é São Paulino, isso é alguma informação de longo prazo, mas também o Felipe, ele tem ali no curto prazo outros interesses. E como é que a gente, então, cria uma representação de usuário que permita que a recomendação entenda todos esses fatores de forma otimizada? Então, esse é um desafio também que a gente lida diariamente. Um outro fator muito importante é a recomendação personalizada near real time. Esse é um desafio, inclusive, que a gente está trabalhando muito forte agora, que é, principalmente falando dos produtos de publishing. Eu tenho ali G1, GE, G-Show, principalmente G1 e GE, que tem um volume muito grande ali. Imagina, aconteceu uma notícia bombástica agora no Brasil. Todo mundo vem para o G1 e vai atrás dessa notícia. E como é que a gente então faz para que a gente consiga, através de uma recomendação personalizada próxima do tempo real, fazer com que os usuários se sintam que ele recebeu aquele produto, aquele item que era importante para ele, que era relevante, né? Então, os nossos algoritmos hoje que recomendam de forma personalizada, como o LS, por exemplo, demora horas, por exemplo, demora 6 horas para recomendar algo relevante. Então, isso, para um produto de publishing, é extremamente desafiador. A gente precisa reduzir esse tempo. Então, hoje a gente está indo para uma meta ousada que é como a gente faz, então, baseado nas poucas interações dos usuários, recomendar o que o usuário vai consumir de forma personalizada na próxima hora, nos próximos 5 minutos. Então, esse é um desafio que a gente tem lidado recentemente. E uma outra coisa que é bem importante também é essa parte de recomendação explicada. E aqui tem duas vias, né? Uma é a recomendação explicada para o usuário final. Por exemplo, você está no Globoplay e você recebeu uma recomendação lá no Trilha Descubra, então para você. Então, a forma como isso é comunicado para os usuários é extremamente importante. O usuário precisa entender, como é que o usuário pode entender que aquela recomendação foi para ele e sentir, poxa, isso foi para mim, isso foi para você. Então, esse fator de explicação realmente envolve não só os algoritmos, mas também toda a parte de experiência do usuário. Como é que vai estar aquele rótulo daquele trilho, daquela área do produto, vai comunicar que aquilo foi recomendado. Mas, além dessa parte do usuário final, a recomendação explicada também para os nossos stakeholders, né, que é muito importante, por exemplo, um PO de um produto, um gerente de um produto, os cientistas de dados entenderem por que a recomendação trouxe esses itens para esses usuários. Então, pegar uma amostra de usuários e entender que a recomendação funcionou desse jeito para esses usuários e para esses outros funcionou de outra forma. Então, existe um nível de explicação que a gente precisa lidar diariamente. Então, são desafios diários que a gente tem no nosso time de recomendação. E, galera, eu sei que o nosso tempo está chegando ao final. Eu queria fechar aqui sobre um pouco das nossas pesquisas. O que a gente tem visto, o que tem feito nessa linha de pesquisa com a academia para atacar esses desafios, né? Então, é quase um deparo do que eu mostrei para vocês. Então, o primeiro dessa linha de pesquisa é essa parte de Representational Learning, que é, a gente tem diferentes conteúdos, diferentes formas, como é que a gente consegue, então, gerar uma aprendizagem de representação
gerar uma representação mais assertiva para que os nossos algoritmos entendam. Como é que a gente consegue, a partir de múltiplas modalidades, entender que a preferência do usuário é X e não Y. Então, tem toda uma linha aqui de representational learning que é de nosso total interesse. Então, a gente, inclusive, fez ali, como eu falei na RecSys do ano passado, mostrou um resultado de um trabalho nessa linha. Uma outra coisa importante, eu botei aqui GNN for RecSys, mas eu diria que seria modelos em grafo em geral. Como é que a gente usa, se beneficia desses modelos? A gente tem visto na literatura cada vez mais que esses modelos têm um potencial muito grande para modelar relacionamentos complexos, né? Coisa que a gente não consegue com uma simples projeção vetorial. Então, esse é o nosso interesse. Como é que esses modelos, uma GNN, pode ajudar a gente a ser mais assertivo na recomendação? Como é que uma GNN, um modelo em grafo, pode ajudar a gente a modelar um perfil do usuário? Como é que um modelo em grafo pode nos ajudar a explicar melhor a recomendação? Então, tem toda uma linha aqui de modelos em grafo, de GNN para sistemas de recomendação, que a gente começou a explorar e a gente quer cada vez mais avançar e, em breve, também publicar artigos nessa linha com a comunidade. Uma outra linha de pesquisa que a gente tem é modelos sequenciais, né, modelos baseados em seção dos usuários, que a gente já tem feito uso, inclusive em 2018, a gente apresentou um artigo na RecSys de Vancouver, que foi um artigo chamado New Session-Based Recommendations on Deep Neural Networks, que foi um trabalho em conjunto, né, com a academia, onde a gente simplesmente pegou o contexto de recomendação de notícias e aplicou um modelo de sequencial baseado em sessão, que a gente trouxe recomendações muito mais assertivas em um tempo muito rápido. A gente conseguiu otimizar a distribuição desse conteúdo, que é muito rápido, e a tratar a questão do usuário, os interesses do usuário no curto prazo. Então, modelos sequenciais baseados em sessão, a gente está trabalhando muito forte agora e a gente espera conseguir bons resultados, principalmente nos produtos de publish, G1, GE, G-Show. Uma outra linha de pesquisa se refere a Context-Aware Recommendations, que é muito importante para a gente. Como é que, então, a gente viu que os usuários, muitas vezes, estão consumindo, ao mesmo tempo, um vídeo no Globoplay e vendo uma notícia no G1. Então, o usuário está à noite vendo no Globoplay, na TV conectada, uma série no Globoplay, e no celular vendo o vídeo, uma notícia. Como é que, então, a gente faz com que a recomendação use essas informações contextuais simples, como, por exemplo, hora, dia da semana, o dispositivo que o usuário está, e até outros relacionamentos mais complexos, para trazer uma recomendação mais assertiva. Por exemplo, Felipe gosta de assistir vídeos curtos na hora do almoço, mas à noite, quando ele está no celular, mas à noite ele prefere assistir séries longas no Globoplay, na TV conectada. Então, são essas coisas que a gente quer trazer com Context-Aware Recommendations, o potencial do contexto, e justamente, percebam que está tudo interligado, né? Apesar de estar em bullet separado, mas está tudo interligado ali para trazer uma recomendação muito mais satisfatória para nossos usuários. E, por último, não menos importante, Reinforcement Learning. A gente já faz uso aqui de otimização da recomendação usando MAB, né, otimizando pesos. E a gente quer ir cada vez mais. Como é que a gente se beneficia, então, do aprendizado online, de agentes inteligentes, para que consiga aprender ali essas preferências dos usuários, recomendar de forma mais assertiva, mudar o comportamento, mudou o comportamento do usuário, a gente consiga, então, usar a aprendizagem por reforço de forma bem ampla para melhorar a recomendação dos nossos usuários. Bom, galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês aqui assistindo a minha apresentação. Deixo aqui meus contatos, minha rede social no Twitter e no LinkedIn. Deixo também o hashtag Vem Pra Globo. Então, esse é o site aqui. Se vocês entrarem nesse endereço, vocês vão encontrar diversas vagas para o Hub Digital, para Big Data e AI, não só para essas áreas, mas para outras áreas da empresa. Então, hoje, a Globo é uma só empresa e vocês vão encontrar várias vagas. Então, vem para a Globo, que é bacana. A Globo ela te dá todo o apoio para fazer pesquisa, para trabalhar, para ter autonomia. Então, é um ambiente muito bom de aprendizado e de crescimento. Obrigado pelo tempo. E aí, Felipe, sensacional a apresentação, viu? Primeiramente, assim, parabéns pela didática, foi extremamente didático, assim, eu sou da área de recomendação, então, você foi apresentando os conceitos, mas para quem não é, quem está querendo iniciar a vida na recomendação, você foi muito didático, você foi apresentando cada um dos conceitos ali, e aí o que eu mais fiquei, assim, empolgado, assim, porque eu já tive projetos com indústria, e às vezes a gente na academia, você está fazendo doutorado, você sabe muito bem disso, a gente aplica ali, cara, fazendo canhão para matar mosca, assim, sabe? A gente fica inventando milhões de coisas, e aí de repente vem a indústria assim, não, cara, peraí, é muito massa essas caixinhas suas aqui, mas aqui, olha, isso aqui eu resolvo o meu problema.
E aí você conseguiu mostrar muito bem isso aí, tá? Eu tô cheio de perguntas aqui, eu não sei muito bem como é que eu vou conduzir, mas eu vou tentar fazer assim, do jeito que eu tentar pegar as perguntas que as pessoas fizeram aqui e tentar encaixar nas coisas que eu fiz anotação aqui, tá bom? Bom, você falou de um contexto, de um conceito que é fundamental, eu acho que isso vai contemplar tanto a pergunta do Joel quanto a pergunta da Graça, tá? A gente tem um trade-off, quem é de recomendação, a gente sabe que a gente tem um trade-off de acurácia e as métricas de diversidade, seletividade, novidade, né? Se você começa a focar muito ali na acurácia, você começa a criar bolhas em cima do que é recomendado para o usuário. Por outro lado, se você vai muito para diversidade, muito para seletividade, a coisa toda, você pode perder a acurácia e você pode perder o usuário, né? Então você tem um trade-off, eu diria que é o maior trade-off que existe em recomendação hoje, é isso, né? E eu tenho até algumas críticas com relação até como os artigos são concebidos hoje, desse ponto de vista, porque quando você pega um artigo, o cara vai lá e coloca lá acurácia, o cara coloca lá seletividade, novidade, mas assim, ele não consegue. Eu até, o pessoal a gente tem umas propostas de usar aquele malte para poder ver se a gente consegue fazer uma combinação dessas metas. E aí vai na linha da pergunta aqui da Graça. Basicamente, o que vocês fazem para equilibrar esses conceitos é fazer essa calibragem, né, nesses algoritmos todos que vocês utilizam ali no começo, né? E aí vai depender do contexto que você quiser, né? Isso, acho que, Leonardo, você tocou exatamente num calcanhar de Aquiles, que é exatamente um tema muito discutido aqui dentro, né? Então, acho que, como a gente tem diversos times, diversos produtos, então, por exemplo, eu vou no G1, muitas vezes o foco, cara, eu quero trazer o que é trend agora, o que é importante. Então, não estou interessado em, muitas vezes, diversidade, eu quero ser mais assertivo nessa linha. E aí, a nossa metodologia ali, como eu mostrei para vocês, de a gente conseguir combinar coisas e dar peso maior para determinados algoritmos, nos ajuda a alcançar esse objetivo. Só que, mesmo assim, é um tema muito discutido. Como é que, então, eu consigo, de fato, privilegiar, por exemplo, diversidade, ao invés de ter algo mais com uma acurácia maior, por exemplo? Isso é algo muito importante, e isso depende muito do problema. Então, por exemplo, que é muito comum, é justamente isso. Eu quero ter uma diversidade maior, eu pego, então, um algoritmo, combino esses algoritmos, boto geralmente um content-based, né, junto ali, dá um peso significativo para ele, para trazer coisa ali. Eu até combino vários tipos de content-based. Eu falei 3, mas na verdade são mais. Eu acabo simplificando o problema, meio que dividindo quase que um algoritmo para cada natureza. Por exemplo, eu vou ter um algoritmo que vai explorar a semântica da legenda. Basicamente um ensemble, né? O ensemble, exatamente. O ensemble tem servido assim, para a gente para alcançar, mitigar esse problema. Uhum. Basicamente, então, assim, eu entendo, é basicamente assim, e aí é legal, assim, é onde eu falo, assim, eu adoro fazer projeto com a indústria, porque assim, você fica ali resolvendo um problema, de repente o cara vem e fala, não, cara, eu tenho isso aqui, por exemplo, a gente sempre fica ali almejando o cálice sagrado de ter equilíbrio, de acurácia e todas as métricas de novidade, seletividade, diversidade, e na verdade, assim, não, cara, tem momentos que eu vou querer essa diversidade, eu vou abrir mão de acurácia, tem momentos, e aí você consegue fazer esse equilíbrio ali, fazendo a calibragem ali, dentro dos seus algoritmos ali, dentro do ensemble que você cria. É isso. Isso. Né? Isso. E aí é só um detalhe importante, Leonardo, que tudo isso tem que ser. A gente tem que estar acompanhando muito de perto o experimento online, né? Quando a gente está no teste AB ali, acompanhando a curva e as métricas que a gente tem para acompanhar. Então, isso é importante. Quando chegou agora, o experimento pode acontecer isso, não é muito como acontecer. O experimento vai muito bem na primeira semana, legal, tá trazendo o algoritmo que esse mix privilegia itens diversos, mas depois começou a cair. E aí a gente começa a analisar, puxa, o que aconteceu aqui agora? Exatamente, acontece o shift lá, sei lá, o usuário ficou de saco cheio, já não quer, ele mudou a preferência. E aí a gente precisa agora mudar isso aqui. É que a gente está acompanhando direto, porque se não acompanhar, cara, realmente a gente perde o time, a gente já perde o usuário e ele abandona o produto. Então, o acompanhamento online é extremamente importante. E eu vou aproveitar isso que você está falando, vou levar para duas coisas, tá? Uma, vou atender mais uma vez a Graça aqui, que é uma pergunta dela que, na verdade, são duas. O usuário, na verdade, ele não está sabendo que ele está fazendo teste AB. Ele não sabe, né? Vocês, né, nos termos que a gente assina ali, está ali pré-definido. Olha, em algum momento você vai participar de um teste AB. Mas quando vocês mandam isso para uma conferência, normalmente vocês pegam algum tipo de o consentimento já tem, né? Quando ele assina o produto, né? Então, assim, basicamente, o usuário ele não está sabendo que ele está passando por um teste AB. Isso é um bom ponto. A gente obedece todas as leis da LGPD agora, isso é muito sério o assunto. Então, inclusive, por exemplo, a gente nem sabe quem é o usuário. Para a gente é um hash, simplesmente é uma string ali, com caracteres loucos. Esse aqui é o usuário Felipe, esse aqui é o usuário Leonardo.
E no momento que você acessa um produto, você é sorteado para um experimento. Então a gente tem aquele nosso Globo AB, ele vai sortear, opa, o Leonardo vai cair nessa alternativa, o Felipe nessa outra alternativa, e a partir do momento você fica nessa alternativa enquanto a gente estiver executando o experimento. Então, a gente não sabe quem é a pessoa, e realmente, quando o usuário realmente tem ali o consentimento que ele vai estar, né, de alguma forma, nem que seja anônima, tendo algum usuário, isso já está dentro das políticas da LGPD. Então, dessa forma, a gente consegue trazer um teste AB que a gente tanto garante a segurança do usuário que está participando, quanto, né, dos dados sensíveis que ele tem, quanto da Globo. Né? Então, quando a gente vai comparar, quando a gente vai geralmente compartilhar um dataset com a comunidade, além de toda essa segurança, a gente aplica uma camada de anonimização extra. Daqui, beleza, se eu for, como, por exemplo, o paper da RexSys de 2018, a gente publicou, está até no Kaggle esse dataset. O dataset então é uma das perguntas, viu? Alguém perguntou aí, até para fazer um gancho aqui, alguém perguntou, foi o Sidney. Sidney, tá respondido aí, tá? Isso, já tem, esse dataset está anonimizado, está disponível, inclusive, aí para quem quiser. Inclusive, está sendo usado em diversos outros papers na RexSys como dataset de referência, né? Tipo, como é que a gente consegue validar algoritmos ali novos de recomendação com esse dataset. Ô, Felipe, aproveitar nesse gancho aí, você falou de 20%, mas aí a Graça pergunta assim, mas já... Porque, cara, 20% para 150 milhões é coisa pra caramba. É coisa. Mas você começa de 20% ou você começa mais baixo e vai aumentando? É 20%? Não. É muito menos, tá? Eu fui até usado em botar aquilo na apresentação, mas isso é um bom ponto, tá? Realmente a gente começa com uma fração muito pequena, sei lá, 1%, ou talvez até... É bem pouquinho mesmo. Porque, assim, quando eu não sei, eu preciso ganhar confiança, cara. 1%, dependendo do produto, tá bom. Tá. E aí vou te fazer outra pergunta aqui, que aí já é meu interesse aqui, tá? Gente, eu não sei se vou conseguir perguntar a todo mundo. Vou tentar. Então, calma aí, todo mundo aí, que eu vou tentar, porque tá bombando aqui, Felipe. E aí, daqui a pouco, aí acaba... Pô, você não fez a minha pergunta! Começa a brigar comigo. Calma. Eu também tô empolgado. Tá trabalhando com um monte de coisa que a gente faz aqui dentro da universidade. Com relação a Multi-Armed Bandit, né? A gente tem trabalhado aqui também na universidade, porque é o que você está falando, né? A gente tem ali... o gosto do usuário, ele vai mudando. Assim... A gente tinha um tempo atrás que isso era um pouco mais menos dinâmico, e a gente está percebendo que a velocidade com que se gera informação, a velocidade da vida hoje está impondo que o nosso... Não impondo não sei se é causa ou consequência, mas a gente tem... né? E aí eu tenho trabalhado muito com Multi-Armed Bandits, né? Que é essa ideia de contrapor exploration com exploitation, e entra muito nesse processo seu aí de calibração dos algoritmos. Esse processo de calibração dos seus ensembles, na verdade, você está tentando fazer um exploration com exploitation. Mas como é que isso está inserido dentro desse processo de aprendizado por reforço? Como é que você faz esse processo de aprendizado por reforço dentro dessa infraestrutura que você criou? Porque você tem uma parte de treinamento, você cria basicamente uma base estática, possivelmente, enquanto essa base estática ela está gerando recomendações ali, você está treinando uma nova etapa com os dados que você recuperou, então você cria tipo uma espécie de um ciclo, né? E aí, como é que esse Multi-Armed Bandits, né? Como é que você consegue colocar... Eu queria saber qual algoritmo que você usa de Multi-Armed Bandits. A gente tem uns 3 algoritmos aqui, tem o CB1, CB2, tem mais alguns outros, porque assim, é um time que cuida só de Reinforcement Learning, assim, eu não tenho de cabeça, mas tem alguns deles. E eu queria saber como é que isso entra dentro desse processo seu de que tem algumas coisas offline. E aí, quando a gente fala de aprendizado de reforço, como é que você vai trabalhar isso? Aprendizado por reforço, mas offline, né? Então, isso é um bom ponto, né? O que a gente fez, né? A gente usa muito ali o MAB para fazer a otimização, realmente, nessa linha, Exploration e Exploitation. Então, onde é que ele ocorre, né? Eu tenho o mix de algoritmos, eu tenho aqueles pesos. Então, ele fica brincando com aquelas ofertas, né? Eu criei aqui esse mix aqui, que tem essa combinação de algoritmos. Então, ele atua... Como é que ele distribui? Ele pega essas diferentes arms aqui, cada mix aqui cada alternativa vira um arm, e ele acaba, beleza, nesse tempo aqui vou privilegiar esse arm em detrimento do outro, e ele fica oscilando ao longo do tempo. Tudo isso é feito online, né, com essa plataforma, que é o Globo AB, que ele justamente gerencia, existe uma comunicação interna entre o Globo AB e a recomendação, onde a gente consegue saber, beleza, ele está aqui nessa área do produto, nessa área do produto tem esses arms, então eu vou ficar otimizando isso de uma forma muito rápida. Então, a gente tem ali, e isso tem que ser muito, muito pouco, tá? Porque, assim, como é muito grande o número de usuários, eu ficar com muitos arms ali é um fator complicante para a gente, complicador. Então, a gente acaba reduzindo ali o escopo para poucos, para que a gente consiga, então, dar ali uma maior experimentação. Sobre o treino assim, offline, a gente do lado de recomendação não faz uso ainda.
que a gente quer agora justamente começar a pegar essa metodologia, porque a gente quer, por exemplo, saber e ter alguma coisa com o aprendizado online, a gente consiga, então, saber que, o Felipe mudou de preferência agora, então o comportamento dele aqui tem que ser outro, de uma forma online, que a gente acredita o Reinforcement Learning para ajudar a gente a isso. Mas hoje a gente não tem. É inclusive que a gente quer chegar, né? Inclusive, então, se tiverem trabalhos nessa linha, sejam bem-vindos ali para a gente trocar ideia, porque é algo que a gente quer explorar. Como é que a gente consegue se beneficiar desse aprendizado online para mudar? Que é uma coisa que eu acredito muito, tá, Leonardo? Que assim, como é que a gente usa Reinforcement Learning para justamente ajustar exatamente a preferência do usuário e recomendar melhor? Acho que essa é a linha geral de pesquisa que a gente não está explorando e que quer explorar. E esse é o hot tópico hoje de recomendação. Eu tenho um aluno de doutorado, o Nicos, não sei se o Nico está assistindo aí, ele fez uma apresentação até ontem, de um dos artigos da tese dele já, que a gente está exatamente isso. Na verdade, a gente mostrou, primeiro, já existem vários algoritmos, né, de multi-armed bandits que funcionam muito bem com esse processo de equilibrar os conceitos de exploration e exploitation numa recomendação, mas a gente mostrou que esses caras falham pra cacete ali no início, no cold start, no pure cold start, onde você não tem absolutamente nada sobre o usuário. E aí esses algoritmos tendem a ser um pouco mais, ou ser exploration, exploitation, e isso acaba afetando a longo prazo. Ou eu sou, digamos assim, arrojado, fico tentando recomendar exploration para o cara, até eu descobrir o gosto dele, e aí eu consigo me ajustar melhor a ele, mas eu corro o risco de demorar um tempo e perder o usuário, né? Coisa que para vocês não podem nunca acontecer isso. Ou eu começo a dar um exploitation, recomendando tipo, os top mais usados, mais avaliados. Eu vou manter o cara preso, mas não vou aprender nada sobre ele, né? Então a gente tem, então a gente vamos trocar figurinha quando acabar isso aqui. Eu te mando um e-mail para trocar figurinha. Vou seguir aqui, tá? Já falei. Só fazer uma coisa aqui. Ontem, eu não sei se você assistiu, vai estar no canal nosso da CE, do Webmedia, a Laura de Toni, ela deu uma palestra ontem, onde ela fala exatamente dessa questão de utilização de grafos, né, em sistemas de recomendação, tá? Ela termina a palestra dela com isso e ela até deu algumas indicações. Laura de Toni, tá? Legal. Indicação do Alan. Obrigado, Alan. Excelente, eu vou assistir. Muito bom. Vale a pena, viu? Sidney, acho que respondendo, né, Sidney? Ele mandou aqui, falou que já tem lá. Meu amigo Valdenir, direto de Pittsburgh. Eu trabalho com Learning Trajectory, que precisa representar aprendizado. Terias alguma sugestão de modelo de representação para aprendizado? Qual é o problema dele? Deixa eu primeiro entender qual é o problema da Pitaco. Trajectory. Né? Learning Trajectory. Aprendizado de trajetória. Bom, aí não sei. Realmente pergunta difícil, não consigo responder. Teria que pensar mais um pouquinho. Mas interessante o problema. A gente aqui, para gerar nossas representações, a gente baseia assim muito rápido. Porque assim, acho que o trade-off é esse, né? Como é que a gente consegue, então, em curto espaço de tempo, gerar valor? Então, por exemplo, ali para vídeos, que a gente fez ali multimodalidade, a gente pegou modelos ali pré-treinados e já fez um transfer learning, treinou um modelo mais customizado. Então, por exemplo, para vídeos, a gente queria capturar a noção do movimento. Então, usamos convoluções 3D ali para justamente pegar o movimento, que a gente considera que é uma feature importante para entender, por exemplo, principalmente no contexto do Globoplay, que o usuário, sei lá, gosta de filmes mais agitados ou filmes mais calmos, né? O padrão sonoro, a gente pegamos ali modelos também, principalmente treinados no dataset do Google, né? Como o VGG, tem um modelo ali focado nisso, que a gente faz esse aprendizado, então, para gerar representações vetoriais e passa por um terceiro modelo, que aí é um modelo denso, né? Com cinco camadas, que a gente gera uma representação final otimizada para o nosso contexto. Então, essa foi uma primeira abordagem que funcionou super bem, super simples, mas que gerou um resultado muito bom ali com a nossa experimentação. Então, no contexto Globo, eu consigo dar pitaco e trago esses modelos. Cara, mas sensacional. Eu adoro, cara. Eu adoro quando a gente vai conversar assim. A gente fica, sabe, combinando 300 mil redes neurais com diversas arquiteturas. E o cara fala, não, aqui, eu fiz uma similaridade cosseno, mas eu usei essas e essas e esse conjunto de features que resolveu. Porra, caraca, velho. Mas eu adoro isso aí. Olha, eu tenho uma outra coisa também assim minha, enquanto eu vou acabar de ler aqui os comentários, que eu vou jogar uma bomba para ti aqui, que na verdade não é a bomba, tá? Eu acabei de mandar agora um artigo junto com o Manzato, né, da USP, e o aluno dele, o André, justamente sobre essa questão de explicabilidade. Hot top também. Eu quero não só recomendar, mas para o cara faz uma diferença para o usuário, fala assim, olha, eu estou te recomendando isso, porque a trilha sonora... Olha, eu vou te recomendar
Back to the Future, porque a trilha sonora tem a ver com esse filme aqui que tu gostou. Então o cara fala, então eu vou assistir. Né? E aí você colocou no final da sua apresentação, isso é um dos nossos desafios. Dá uma palhinha pra gente aí, como é que vocês estão fazendo isso aí? Eu sei que vocês já estão fazendo. Pô, cara, esse aí eu vou te falar, é um desafio que a gente envolve time de produto, envolve time de recomendação, que é, por exemplo, né, a gente tem discutido muito o posicionamento de recomendação, a semântica ali do que você bota para descubra, o para você faz sentido, o que o usuário percebe. Então, a gente faz uso, por exemplo, a gente tem um laboratório de user experience, já começando aí, né, que a gente consegue similar como se estivesse na casa do BBB. Os usuários estão lá dentro, estão com os produtos, estão sendo filmados de todos os ângulos, e o usuário começa a navegar com os produtos e consegue... E aí, pelas expressões dele, a gente consegue perceber, peraí, ele teve dificuldade, ele, sei lá, franziu a testa, já não gostou disso, até mesmo entrevistas com eles, né? A gente consegue, então, pegar, poxa, olha só, a gente usou toda a metodologia científica, então tem um time de justiça que já começa a mapear daí. É a nossa porta de entrada de como a gente entende a recomendação. Então, sei lá, ofertei algo que é recomendado. Tem esse texto e isso aqui é a recomendação. Primeiro, tá aderente? Você considera que tá aderente esse rótulo com que você recebeu? Aí os usuários falam, não tá, tá, legal. Depois, isso aqui realmente você gostou do que você assistiu? Então tem toda uma série de trabalho que começa desses mapeamentos de experiência do usuário e vai cascateando até chegar com a gente. A gente está ciente em todo esse processo. Tá, beleza, olha só. Se eu vou, então, colocar algo no Descubra, e o usuário entende que Descubra, opa, tem a questão de diversidade, que é uma meta. Então, eu vou começar agora a trabalhar um algoritmo que fomente isso, fomente a diversidade. Então, quando eu falo explicação, recomendação explicada, para mim, Leonardo, é algo que, cara, envolve muita gente. E aí, às vezes, a gente começou a publicar um artigo na Rex ano passado que fala da multimodalidade do conteúdo, que justamente tenta capturar essas evidências do áudio. Exatamente. Eu acho que o fio da meada está ali. E aí a gente começou a entrevistar. E a gente começou a entrevistar os usuários. O que eles percebiam? E, cara, foi extremamente incrível. Então a gente ficou com os insights. Poxa, ao invés de eu falar, baseado nisso aqui, você, sei lá, o usuário recebeu isso aqui, baseado por que você assistiu isso aqui, você recebeu isso aqui, sei lá. Exatamente, entra naquilo que você falou, ao invés de usar, baseado na trilha sonora desse filme, nós recomendamos esse filme para você. Esse, para a gente aqui, sei lá, seria o nosso novo nível de explicação que, dado os insights que a gente teve nessa entrevista, a gente até pretende publicar outros artigos com esse estudo que a gente fez, um estudo riquíssimo, que pegou exatamente esses insights. Então, a gente pegou diversas pessoas aí na pandemia, fez um protótipo, mandou para casa deles, eles aí online, a gente entrevistou esses usuários, a gente pegou esses insights. Então, poxa, essa linha de por causa dessa trilha sonora nós recomendamos isso, cara, é fantástico. E a gente vê exatamente o usuário reportando isso nesses algoritmos. É muito massa, Felipe. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente precisa trocar realmente figurinha, tá? Porque esse trabalho, por exemplo, com o André e com o Marcelo Manzato, da USP, a gente fez um negócio bem legal, assim, sabe? E justamente, só que a gente usou informações contextuais explícitas, e você tem elas implícitas ainda, né? Você vive no mundo dos sonhos de um pesquisador de recomendação. Você tem a base, você tem um teste AB, você tem usuário, você tem dados, você tem tudo aí, cara. Pra gente, isso é o sonho de trabalhar com esses dados aí. Aí a gente combinou, a gente tentou fazer, a gente fez algo que combinando essas features com as features do sistema eu tenho os objetos que foram consumidos, objetos que foram recomendados, e a gente criou grafos. A gente cria caminhos, estruturas de grafos, onde essas features se conectam com as features dos caras que foram recomendados. A gente gera peso para poder fazer tipo um reordem, né? Uma reordenação baseado nesses caminhos entre essas informações de contexto e informações dos objetos. Eu acho que a gente devia trocar assim, tá? Olha, legal, muito bom. Vamos sim. Tem o Juarez, falou, Felipe, parabéns pelo trabalho, né? Existe algum foco em recomendar a criação de novos conteúdos? Caraca, isso é muito top. Cara, ele tocou num ponto que a gente estava discutindo esses dias, que é justamente como é que a gente consegue agora ir para um outro patamar. Porque assim, a gente tem ali, no momento a gente tem a Globo, poxa, a gente tem os produtos, mas tem os editores, a galera que cadastra esse conteúdo. E hoje, eles têm ali um desafio muito grande de posicionar os conteúdos ali, e como é que ele posiciona, e como é que ele se baseia em que informações. Então, a gente estava discutindo exatamente esse ponto. Hoje a gente ainda não faz, mas a gente gostaria muito de chegar nessa área que eu vou recomendar os temas, os tópicos ou as matérias, enfim, que poderiam ser usadas com potenciais
notícias a serem publicadas por determinada área do produto. A gente estava, inclusive, discutindo essa semana, que é o próximo passo da recomendação. Como é que a recomendação, além de... o vetor, né? Eu vou recomendar vetor, agora. Exato. Vou recomendar para cá. Sensacional. Você também, assim, o Juarez foi longe agora. Parabéns, Juarez. Visão de negócio. Empreendedorismo. Agora eu vou encerrar contigo aqui só por uma questão um pouco mais técnica. O Davi está perguntando aqui qual que é a finalidade do Apache Kafka nessa estrutura que você criou. Legal. Bom, hoje a gente tem nossa estrutura on-premise, ou seja, a gente tem o nosso próprio data center, né? Então a gente está, inclusive, no movimento agora indo para cloud, né? Então está mudando para o Google. Nossa estrutura atual, no nosso data center, a gente tem toda a captura desses eventos. Então, assim, imagina aqueles 7 bilhões de eventos diários chegando para a gente guardar isso em algum lugar. Então, o nosso barramento, digamos assim, o nosso mecanismo de fila que suporta todo esse recebimento de sinais é o Kafka. Então, o Kafka ele é extremamente incrível. Até hoje, tudo na Globo, assim, tudo que a gente tem em recomendação falhou. O Diabo falhou, a Hadoop falhou, mas o Kafka nunca caiu. Então, assim, todo o acesso ele é guardado em tópicos. Então, o Kafka ele é um grande barramento para suportar essa quantidade massiva de dados que chega para a gente, tá? Simplesmente isso. Entendi. E ele tem uma política de replicação de dados. O dado fica disponível até 2 semanas ali. Então a gente consegue processar de forma assíncrona. Porque assim, se a gente fosse processar tudo assíncrono, cara, podia inventar máquina, podia comprar o Google, que a gente não ia conseguir escalar. Então tem que ser uma arquitetura assíncrona. Então a arquitetura Lambda envolve ter um mecanismo de fila ali PubSub, que eu consigo quebrar esse grande volume de dados em filas assíncronas. Basicamente isso. Não, acho que está bem respondido. Olha, Felipe, é uma pena, assim, eu já estou aqui com 20 minutos overtime, como diz meu amigo Felipe, da Underline. Então, assim, agradeço de coração, mais uma vez, em nome da organização do evento. Obrigado a você, pessoalmente, né? Sua apresentação foi excelente, muito didático. O doutorado está te fazendo bem. Não sei se o doutorado está te fazendo bem ou você está fazendo bem para o doutorado, mas está dando resultado, foi muito didático, parabéns. Bombou aqui, muita gente perguntando, muita coisa aqui, tá? Pessoal, ele deixou o contato, vocês podem entrar em contato com ele aí. E aí agradeço a Globo, tá? Eu acho assim, é fundamental para a gente, ainda mais hoje, no cenário atual que a gente está vivendo no país, a gente precisa muito da indústria, né? A gente precisa que a indústria enxergue em nós acadêmicos potencial para ajudar vocês a resolver problemas. Então, assim, agradeço a Globo aí, a todos os patrocinadores, hoje em especial a Globo, por não só, né, ter financiado, né, ter ajudado a gente financeiramente com o evento, mas também com essas contribuições técnicas excelentes. Obrigado de coração. Gente, um abraço para vocês aí. Felipe, um abraço. A gente se vê aí durante o evento. Gente, à tarde agora a gente tem mais algumas sessões técnicas, né? E no final do dia um painel. Curtam bastante o Web Media. Um abraço para vocês. Um abraço.